Fala família dessa futebol, firmeza? Família, estou aqui para a gente falar dessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A maioria dos jogos aconteceram nessa quarta, né? Mas a rodada em si se iniciou lá no domingo com o primeiro jogo de São Paulo. A gente já falou desse jogo e também do jogo do Atlético Paranaense que foi na terça-feira. Hoje estamos aqui para falar do jogo de quarta e vou começar falando aqui do jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras. O Palmeiras venceu por 1-0. O jogo cercado, né, de polêmicas de arbitragem e eu vou começar falando sobre elas. Teve um pênalti, né, em cima da Tuisca no segundo tempo e foi clara a penalidade, né, no replay. Eu entendo que o Marcelo Jeremy Henrique não tenha conseguido ver o lance ali, né, em tempo real. Mas eu não entendo porque que o VAR não chamou para revisão. É um lance claro, o atleta está com o pé em cima da linha. Muita gente levantou a hipótese do VAR não ter percebido que o atleta estava com o pé em cima da linha, mas é impossível na imagem e assim, o VAR tem mais ângulos do que a transmissão, né, da televisão, então assim, era muito claro que foi pênalti e não foi marcado. No primeiro tempo, tanto o Dodô quanto o Zarate poderiam ter sido expulsos. O Dodô por duas entradas por trás, uma no Atuista e outra no Rony, se eu não me engano, e ele não levou nem amarelo, ele só levou em uma dessas entradas. Ele deveria ter levado amarelo nas duas, seria expulso pelo segundo amarelo, e o Zarate deu uma entrada por trás completamente sem bola, perigosa a entrada, e merecia expulsão também. O Natan deu uma pegada também no Rony sem bola, na lateral ali do campo, e nada aconteceu. O Natan, não sei se é o Natan ou a Mariana agora, mas um desses jogadores deu uma entrada também no Rony sem bola, por trás, e nem amarelo o árbitro deu. Então assim, muita gente, né, levanta várias hipóteses sobre arbitragem e eu não quero ser leviano com a arbitragem. Eu acho que, já falei muitas vezes que a arbitragem brasileira ela tem que ser profissionalizada, né? Todos os setores, né, do futebol são profissionais hoje em dia e a arbitragem é o único que não é. Os árbitros, a maioria das vezes, eles têm serviços paralelos, né, à profissão de árbitro, e eu acho que isso prejudica muito o rendimento da arbitragem daqui no Brasil. E a arbitragem é incompetente também, né? A gente não pode negar que tem muita incompetência nos lances. Não vem de hoje. O Palmeiras, através do Anderson Barros hoje, diretor de futebol, se pronunciou, né, falando que tá demais, tá difícil. O Palmeiras se pronunciou falando dele, né, Palmeiras. Eu acho isso, o Palmeiras tá no direito de fazer isso, tem razão em fazer isso. Eu só acho que outros clubes também deveriam falar sobre isso. E a gente não vê, né? A gente já viu vários clubes sendo prejudicados, mas ninguém toma essa atitude de falar. O que eu acho ruim, porque assim, a gente sabe que os clubes, eles, quando tem um pronunciamento como esse do Anderson Barros, eles estão puxando a sardinha pra si, né? Não tem jeito, cada um vai defender o seu, e é assim que funciona o futebol brasileiro. Mas a gente tem que entender que a arbitragem não tem que melhorar para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Corinthians ou para qualquer outro time. Tem que melhorar para o futebol brasileiro em si, né? Tem que ser a arbitragem melhor para que o nosso futebol seja melhor. Então, está aqui colocando a minha questão em relação à arbitragem, falando agora sobre o jogo. O Atlético teve mais volume de jogo, né? Teve mais posse de bola, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que o Atlético foi melhor na partida no primeiro tempo.
apesar do Palmeiras ter colocado uma bola na trave, ter tido um gol anulado também no primeiro tempo, que na minha opinião, e eu não vi outra imagem de câmera que me mostrasse o impedimento. Eu acho que estava na mesma linha. O Kusevich, isso aqui é a minha opinião, né? Eu não vi uma imagem que me convencesse que ele estava impedido, mas outra coisa aí que a arbitragem, o VAR, né? Depois não deu muita explicação sobre esse lance. E assim, talvez com muitos desfalques, né? Um time completamente modificado. O Palmeiras jogou com a linha de 3, né, na defesa. Basicamente, o Mike do lado direito funcionava mais como um ala. Tanto que o Marcos Rocha raramente subia, né? Só em algumas variações ali de posição que ele fazia com o Mike. Mas o Marcos Rocha não subiu, jogou como terceiro zagueiro ali. A atuação do Luan como volante foi uma atuação segura, mas ele também teve uma presença nas jogadas ofensivas, né? E foi até que eficiente, né? Em algumas dessas aparições. Teve uma muito clara, onde ele consegue fazer a jogada com o Mike, que o Mike acaba achando o Dudu, né, sozinho, e o Dudu acaba perdendo um gol sem goleiro. Tudo bem que ele teve que esticar para chegar na bola, então era uma jogada relativamente difícil. O Palmeiras criou algumas chances também no primeiro tempo. Teve uma bola na trave também do Dudu, mas não foram muitas no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras começa com postura um pouco mais agressiva, mas não tanta, também por causa do desfalques, né? E o time do Atlético é um time que agride, né? O Hulk jogou muito bem, principalmente na primeira etapa. Conseguiu criar algumas jogadas ali pelo setor onde o lateral não subia muito, que era ali do lado direito do ataque do Galo e o lado esquerdo da defesa do Palmeiras. Piquerez, apesar de não subir muito, estava sofrendo ali com as jogadas do Hulk. E começou a melhorar quando o Danilo começou a cair. O Danilo não, perdão, o Murilo começou a cair por aquele setor, né? O Hulk não conseguiu se criar muito com o Danilo ali. E o Danilo jogou muito bem também esse jogo, além do gol, né? Que sai numa jogada maravilhosa, assim, eu acho. Uma jogada muito bem trabalhada do Palmeiras. Uma cobrança ensaiada de escanteio, né? O Rocha deixa aquela bola ali pro Scarpa. E quando você vê que o Scarpa vai fazer aquela bola arqueada pra dentro da área, ele devolve no Rocha. E o Rocha acha ele da área, né? Onde ele tenta o chute e acaba errando, e a bola cai no pé do Murilo, que faz o gol do Palmeiras. Após o gol, o Galo começa a se desorganizar de uma maneira muito prejudicial pro rendimento do time. Ele tenta atacar naquela formação e deixa alguns espaços que o Palmeiras não conseguiu aproveitar tanto assim. E aqui foi aproveitada, foi o gol do Brandon Lopes, que foi anulado, que também não foi falta em cima do Mariano, né? Então, assim, várias questões envolvendo arbitragem, e muitas delas prejudiciais ao Palmeiras, né? Apesar disso, o Palmeiras conseguiu se manter bem na partida, conseguiu o resultado. E foi um resultado importantíssimo, um jogo como esse, onde o time joga com muitos desfalques. Gabriel Menino não podia jogar. O Veiga tá machucado. O Everton tá na seleção brasileira. Você tem outros jogadores também que não poderiam participar da partida. Então, assim, o Fabinho, né, que é o moleque da base, na segunda-feira sofreu uma lesão muscular e teve que ficar fora. O Luan não ia jogar de volante, pelo menos, né? Então, assim, foi um jogo aguerrido, muito aguerrido do Palmeiras. Onde o Palmeiras também jogou bola, tá?
o Hulk, eu vi o Hulk falando lá na entrevista que o Palmeiras contra a gente é sempre assim, só se defende, o Palmeiras não defendeu somente. O Palmeiras jogou bola, o Palmeiras buscou resultado. Claro, os desfalques atrapalharam muito, mas o Palmeiras mesmo assim conseguiu fazer um jogo digno e sair com a vitória. Vamos falar agora da outra partida, que foi Fortaleza e Flamengo, né? Flamengo também com muitos desfalques, né? Everton Ribeiro na seleção brasileira, Arrascaeta na seleção uruguaia e o meio de campo do Flamengo bastante prejudicado com esses desfalques. O Cebolinha também não pode jogar, porque estava suspenso, né? Pela expulsão no último jogo. O Vidal a mesma coisa. E esses desfalques prejudicaram muito o Flamengo. O Fortaleza, por si, estava com o time completo. E foi um time mais agressivo na partida, né? O Fortaleza conseguiu fazer o primeiro gol da partida e foi um golaço, né, do Pedro Rocha, além do ex, de novo implacável. O Pedro Rocha faz o golaço, mas eu achei a marcação do Flamengo muito frouxa na jogada, né? Ele arranca do meio de campo, ele consegue driblar, fazer o corte para dentro, para finalizar com muita tranquilidade. Marcação muito frouxa e o Santos não tinha muito o que fazer ali na jogada. O Flamengo consegue um empate após uma falha da defesa do Fortaleza, onde a bola cai no pé do Gabigol e o Gabigol dá o tapa na frente, né? Não toma conhecimento do zagueiro Tite e finaliza, e o goleiro do Fortaleza aceita o chute. Uma falha, na minha opinião. A bola vai em cima dele, né? Ele no mínimo deveria ter tirado a bola para escanteio. A bola rebate na mão dele e que vai morrer dentro do gol, né? O segundo gol do Flamengo foi um pênalti em cima do atacante Mateusão. Sinceramente, eu tenho dúvidas sobre esse pênalti, mas é interpretativo, né? Então não tem muito o que falar. E o Gabigol cobra, né? Muito bem. Um dos melhores cobradores de pênaltis aqui do Brasil, junto com o Veiga e o Edenilson também do Internacional. E faz o gol da virada do Flamengo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, imagina-se que o Flamengo vai tentar impor um ritmo maior e para tentar consolidar o resultado. Não é o que acontece. Quem volta melhor é o Fortaleza e faz o gol de empate, o 2-2, o outro gol do Pedro Rocha, onde acontece uma jogada muito bonita do Galhardo. Ele toca pro time, o zagueiro que está dentro da área, ele faz o giro, toca pro Pedro Rocha da entrada da área, finalizar muito bem no canto direito do Santos. E a partida no canto esquerdo, perdão, do Santos. E a partida ali só da Fortaleza na partida. Fortaleza teve um dose de bola de 27%, mas finalizou 20 vezes e acertou 8 chutes no gol. Então, olha aí esse aproveitamento de Fortaleza. Fortaleza não tomou, nos números aqui, né? Não tomou conhecimento do Flamengo. Foi um time muito superior, com a ideia de jogo mais encaixado nesse jogo e conseguiu se aproveitar desses desfalques do Flamengo e também a desatenção, né, que o Flamengo teve na partida. O Fortaleza conseguiu se aproveitar disso. O terceiro gol do Fortaleza sai após o chute do Moisés, que ele na entrada da área, e o Santos dá rebote. Na minha opinião, o Santos falhou nesse lance. Ele vai muito mal na bola e tira a bola pra frente, né? Cai no pé do Caio Alexandre, que faz o terceiro gol e dá números finais da partida para Fortaleza. Fortaleza mereceu a vitória, muito mais eficiente no jogo
E é isso que o Flamengo tem que procurar melhorar seu desempenho aí, porque tem duas finais muito importantes, né? Pela Copa do Brasil e pela Libertadores. E se você acumular uma sequência ruim perto de jogos decisivos como esse, naturalmente essa confiança ela diminui um pouco, né? Então, o Flamengo tem que buscar melhorar seu desempenho aí. Vou falar agora do outro jogo. Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians não fez um bom jogo. Defensivamente, principalmente porque sofreu muitos, mais do que deveria, na verdade, pelo adversário que enfrentou. O Atlético é o último colocado, né, no Brasileiro, mas também o Atlético teve uma postura muito surpreendente, na minha opinião. O Atlético foi pra cima do Corinthians, tentou jogar de igual até onde conseguiu, foi eficiente nisso. Fez quem saiu na frente foi o Corinthians, após o rebote que o Roger Guedes pegou após o chute do Yuri Alberto. O ataque do Corinthians funcionou bem até, apesar de o Roger Guedes, depois desse gol e após o empate do Atlético Goianiense ter perdido um gol incrível, né, sem goleiro. Eu acho que essa é uma das deficiências do Roger Guedes que particularmente me incomoda. Ele não é um bom finalizador. Ele deveria ter melhorado isso já, né? Pelo tempo que ele tem de estrada aí de futebol, eu acho que é um quesito que ele pode se atentar um pouco mais, porque ele cria bastante possibilidades pro time, mas ele perde muitos gols, né? O Atlético Goianiense, antes desse lance aí do Roger Guedes, que ele perdeu o gol, consegue chegar ao empate numa fase de marcação muito terrível da equipe do Corinthians. Eu diria a defesa tá quebrada, né? Ali do lado direito ali. O Fagner não acompanha a linha dos zagueiros e o Wellington Rato consegue achar o jogador. Na verdade, o Wellington Rato faz o gol, né? O número 11 do Atlético Goianiense consegue achar o Wellington Rato dentro da área, livre de marcação, completamente livre, e ele finaliza na cara do Cássio. O Cássio não tem muito o que fazer. O Corinthians consegue criar algumas jogadas ainda no primeiro tempo com a bola. O Corinthians até que funcionou bem, né? O Vera teve um chute fora da área, onde ele foi um dos lances mais perigosos do Corinthians no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Corinthians foi martelando, né? Quando tinha a bola, martelando, até que conseguiu chegar no segundo gol já no final da partida, com um chute do Roger Guedes, que o Yuri Alberto aproveitou o rebote do goleiro Renan, que é um belo goleiro, mas na minha opinião falhou nesse lance, porque você não pode dar o rebote no meio da área, né? E foi o que aconteceu, e ele acabou dando a chance para o Yuri Alberto fazer o segundo gol, e foi o que aconteceu, e foi isso aí, a vitória. Vamos falar agora da outra partida, Fluminense e Juventude. O Fluminense venceu por 4-0, a Juventude foi totalmente dominante na partida, 21 chutes a gol, 6 no alvo, 4 gols marcados, uma posse de bola de 62%. O Fluminense chega ao primeiro gol com o Cano, né? Após uma bola que sobra ali no bico da grande área. O Cano pega de voleio que conta com sorte, porque a bola desvia no zagueiro do Juventude e acaba entrando. Se ela não desviasse, o goleiro do Juventude, acredito que não teria nenhum problema de fazer a defesa, mas ela desvia e tira o goleiro completamente da jogada. O segundo gol foi um gol muito bonito pela movimentação, né, do ataque fluminense. O Arias está ali
na lateral, e o lateral, que é o Samuel Xavier, tá dentro da área para finalizar de cabeça. Eu gosto muito dessa jogada de transição com essa movimentação. Acho que isso é a cara do futebol brasileiro, sabe? Do futebol arte mesmo. Não é só o drible, é futebol arte. É você saber utilizar das variações para criar lances e fazer gols. E isso a gente consegue fazer. Times como o Fluminense, né? Consegue fazer muito bem. O terceiro gol foi do Arias, após outra jogada muito interessante, onde a jogada começa com o Ganso, e isso já foi no segundo tempo. O Ganso toca pro Martinelli e o Arias faz o facão, e o Martinelli toca para ele finaliza na cara do goleiro do Juventude e faz o terceiro gol do Fluminense. O quarto gol foi do Araújo, e após uma falha, né, da defesa do Juventude, o Juventude já entrega na partida. E o Natan escolhe de cabeça. O Arias vem entrando em velocidade também, invadindo a área e chuta sem chance nenhuma pro goleiro do Juventude. O Fluminense, com esse resultado, vai para a segunda colocação e tá a 9 pontos do Palmeiras, né? E consegue um resultado muito expressivo, que vai dar muita moral aí pro Fluminense no restante da competição. Falar em título é difícil, porque eu acho que o Palmeiras, até o momento que eu me lembro aqui, não vai ter nenhum confronto tão difícil como esse de ontem do Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que falar de título é um pouco difícil, mas o Fluminense vem surpreendendo aí, conseguindo resultados muito interessantes. Vou falar agora do outro jogo, que foi o jogo do Curitiba e Ceará. Lá em Curitiba basicamente fez o gol com o Fabrício Daniel e jogou ali com as linhas baixas, após ter conseguido o gol, e conseguiu se defender muito bem. O Ceará também não conseguiu criar muita coisa e facilitou muito, né, a parte do jogo defensivo do Curitiba. Ceará que caiu muito sem rendimento, realmente vem me decepcionando, né? Pode-se dizer assim, o Ceará eu esperava um pouco mais. O que o Ceará mostrou no jogo contra o Flamengo, lá no Maracanã, perdeu, né, nessas últimas partidas, e trabalha para tentar recuperar esse desempenho, né, e essa intensidade que teve naquele jogo. Apesar do Ceará ter tido mais posse de bola e ter procurado mais o jogo, finalizou menos que o Curitiba e acertou o gol em menos oportunidade também. Então o Curitiba mereceu a vitória, teve um gol anulado do Ceará, que foi bem anulado, né? Então assim, não tem muito o que dizer. Vamos falar agora do outro jogo, que foi Internacional e Bragantino. O Inter finalizou 12 vezes, acertou 6 chutes no gol e teve maior iniciativa na partida, né? Principalmente no segundo tempo. O Inter perdeu algumas chances muito claras, assim, que você não pode perder dentro de casa. E foi um resultado muito ruim, 0-0, principalmente pro Inter, né? Que procura os dois times, na verdade, né? Que o Bragantino vem fazendo uma campanha também muito abaixo daquilo que se esperava. Então, assim, é um resultado ruim para os dois, mas pro Inter, que almejava continuar aí na perseguição em relação ao Palmeiras, foi pior ainda, na minha opinião. E o Bragantino também criou algumas oportunidades ali com o Johan e tudo mais. O Inter tentou algumas jogadas ali com o Alan Patrick, mas nada além disso. O Inter
vem melhorando seu jogo ofensivo. Criou algumas oportunidades no jogo de ontem, mas ficou muito, né, na finalização e foi prejudicial isso daí pro time do Inter. Vamos falar agora do outro jogo, que foi Botafogo e Goiás. O Botafogo venceu o Goiás por 1-0 dentro, lá no estádio da Serrinha. E foi um jogo bastante movimentado. O Goiás procurou bastante o jogo também. Tinha o desfalque do Pedro Raul, né, que foi muito prejudicial aí do time do Goiás. É o maior, é o artilheiro da equipe, né? E isso atrapalhou muito, ó. Na hora do Goiás concluir a jogada, porque o Goiás criou bastante oportunidades, mas não conseguiu transformar essas oportunidades em gol, né? E o Botafogo foi um time que reagiu mais ao jogo do que propôs e conseguiu sair com o resultado já no final da partida com o gol do Del Viagem, após uma transição ali com o Jefinho, que é um jogador bastante interessante do time do Goiás, do Botafogo, perdão, e ele achou, né, o Del Piage ali na entrada da grande área, e o Del Piage finalizou muito bem, sem chance pro goleiro Tadeu. Cuiabá venceu a partida por 2-1. Foi um jogo onde o Cuiabá se impôs, né, dentro da sua arena e mereceu o resultado que o Cuiabá foi melhor na partida desde o início, apesar de ter tido menos posse de bola. Conseguiu chegar ao primeiro gol com o André Luiz e foi um gol a jogada muito bem trabalhada. E o Cuiabá foi administrando a partida, dando a posse para o América, que não conseguia ser efetivo, e chegou o segundo gol também no segundo tempo, com um gol de cabeça, que praticamente já tinha dado números ali a partida, né? O América Mineiro vai conseguir diminuir já no finalzinho da partida, após uma jogada do Aloysio, o Boi Bandido, que ele acha uma triângulo ali no meio da pequena área. O Marcelo faz o gol, mas ali já está nos acréscimos e não tem muito mais o que o América fazer. O América é outro time que o seu desempenho caiu, né, bastante nessas últimas 2 rodadas, apesar de ter conseguido a vitória contra o Corinthians. O Corinthians com um time bem desconfigurado, né, jogadores do time misto, e foi uma vitória interessante. O América não consegue ter um aproveitamento muito bom fora de casa, né, o aproveitamento na verdade é ruim, e Cuiabá, que vem aí de bastante oscilações, consegue um resultado importante nessa rodada e na rodada anterior também, onde consegue o empate contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, né? Então, resultado interessantíssimo aí para o Cuiabá, que tenta se distanciar aí da zona de rebaixamento. Bom, família, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar meu Instagram na descrição, mas ele também vai aparecer aqui na tela, tá bom? E é isso, compartilhem o vídeo, curtam, comentem, tá bom? Continuem comentando aí, porque é muito legal interagir aí com vocês. E também vou deixar um link do meu outro canal aí na descrição, tá bom? Valeu, falou!